Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática. Nesse vídeo, nós vamos resolver o PET volume 2, semana 2, para o nono ano do ensino fundamental. Essa semana fala sobre transformações de medidas. Esse assunto é muito importante porque ele é ferramenta para outros assuntos. Em geral, a gente vai usar isso aqui para resolver questões mais complexas, mais trabalhosas. É importante você entender bem esse assunto. Ele é simples, não é difícil, mas a gente tem que ter uma atenção especial aqui nele. Ah, as atividades mesmo começam lá na página 31, então vou para lá. Antes da gente fazer as atividades, eu vou só te lembrar umas coisinhas que está explicadinho aí no PET. Eu chamo isso aqui, ó, de reguinha de transformação. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Vou apertar aqui para caber tudo, tá? Essa reguinha da transformação aqui, você tem que decorar. Não tem justificativa para não decorar isso. Você vai precisar muito dela. Então, é super importante que você decore. Lembra sempre o seguinte, ó, a unidade fundamental tá aqui. No nosso caso é o metro, tá? E qual que é a vantagem de você decorar essa reguinha? Que ela serve para todas as outras unidades que você precisar. Serve para metro, serve para grama, serve para litro, serve para outras unidades que você vai precisar. Então, não deixe de decorar essa reguinha. Eu vou colocar aqui um card onde eu explico um truquezinho para você decorar isso, que é super importante, tá? Esse truque vai te ajudar. O vídeo é 1 minutinho, eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer desse vídeo. Então, qual que é a ideia? Ó, aqui ele está pedindo para a gente transformar. Você vai lembrar para mim o seguinte, ó, toda vez que eu deslocar para a direita, eu vou multiplicar por 10. E toda vez que eu deslocar para a esquerda, vou até colocar aqui, ó, eu vou dividir por 10. Essa vai ser a ideia, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos ver agora as transformações que fica mais fácil para a gente entender. Transforme 2 hectômetros em metro. Olha o que você vai fazer, ó. O hectômetro tá aqui. Para chegar no metro, você vai ter que pular, ó, uma, duas casas. Para onde que você andou? Para a direita. Então, você vai aumentar, ó. Isso aqui, aumentar 2 zeros. Significa que 2 hectômetros é a mesma coisa que 200 metros. Só isso, tá? Depois ele fala assim, ó, transforme 2 centímetros em metro. O centímetro, ó, uma, duas. Porém, agora eu tô para trás, eu tô para a esquerda. Então, eu vou voltar. É como se eu fosse dividir, ó, por 10 e dividir por 10 de novo. Você está dividindo por 100. Não precisa fazer isso, não. É só deslocar a vírgula 2 vezes para a esquerda. O meu aqui é espelhado. Para trás, ó. Então, vai ficar 0,0. Ó, vou deslocar 2 vezes. 2. Olha só, o número original, a vírgula era aqui, 2. Como eu estou deslocando, estou indo lá para trás, ó, a vírgula vai sair daqui, vai vir para cá. É uma casa, preciso de mais uma. Então, vou deslocar, vou ter que completar com 0. Como não pode ficar assim, fica 0,02. Então, essa vai ser a nossa ideia, ó, 0,02 metros. Agora ele está falando assim, ó, transforme 78,49 decalitros em litros. É a mesma régua. Ao invés, ó, vou só apagar aqui, da gente trabalhar com metros, a gente vai trabalhar com litro. Onde era M, você coloca o L no lugar, ó. Aqui, decalitro, decilitro, centilitro, mililitro. A régua é a mesma. Ao invés de ser M, virou L de litro. Mas a ideia é a mesma. As regras são as mesmas. Então, você decorou uma vez, tá decorado. Você não precisa ficar decorando para todos, não. Olha o que ele tá, ó. Ele tá no decalitro e quer passar para litro. Vai deslocar uma casa para frente. Como é um número com vírgula, a gente desloca a vírgula uma vez para frente. Se não tivesse número para frente, lugar para deslocar, a gente acrescenta 0. Se tem vírgula, a gente só desloca a vírgula. Então, fica 784,9 litros. Foi o que ele pediu ali para gente. Ah? Agora, a mesma coisa, ó, ao invés de metro, de litro,
Ele está pedindo grama, mas vai ser a mesma coisa. Onde tem L, eu vou apagar e vou colocar o grama. Decagrama, decagrama, grama. Decigrama, centigrama, miligrama. Ah, ó, a reguinha é a mesma. Troquei agora para grama. O jeito de analisar é o mesmo, ó. 30,08 miligramas para grama. De miligrama para grama, ó. 1, 2, 3 casas. Tenho que voltar 3 casas. Só tem 2 para voltar, ó, com a vírgula. Só tenho 2. Então, eu acrescento uma. 0,308, 3008. Essa vai ser a ideia, ó. A vírgula, olha onde a vírgula estava. Aqui. O que eu precisei fazer com ela? Deslocar 3 casas para trás. Por que, prof? 3 para trás, ó. Por causa daqui de cima. Por causa lá da reguinha. Então, desloquei 3 casas para trás. Parei ali. Ah, Leonor, ficou um número feiozinho? Não tem problema. A ideia é essa. Agora veio essa medida aqui que é o ampere. Mesma coisa, ó. Onde tem G, você apaga e coloca o A no lugar. A interpretação é a mesma. A forma de fazer a conta é a mesma. Ou seja, decorou um, tá tudo decorado. Onde que a gente está, ó? Hecto. E eu quero passar para lá para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fui lá para frente. Quantas vezes eu tenho que andar com a vírgula? Ó, 1, 2, 3, 4. Ainda vou ter que acrescentar uma. Então, vai ficar 40 miliampere. Essa vai ser a ideia. E para finalizar, o que a gente tem? Ó, transforme 0,265 centiampere em decampere. Até difícil de falar isso. Tá? O cent está aqui, ó. O DA está aqui, ó. Não é esse, cuidado. É o outro, ó. 1, 2, 3, porém para trás. Então, isso vai ficar maior ainda. 0,0000265 decampere. Trabalhozinho mais simples. Tem que decorar a régua? Tem que decorar. Tem que consultar? Tem. Mas à medida que você pega a ideia, que você acostuma, fica simples de transformar, fica simples de fazer. Vamos continuar aqui que tem mais exercícios. E aí ele usou outras unidades que são menos comuns, tá? E aí ele colocou aqui mega, giga, tera, ele colocou algumas informações aqui pra gente. E aí, continua as atividades lá na página 32. Olha o que ele fala na página 32. Uma unidade astronômica, o A, tem aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Isso equivale a dizer que a distância média da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Ou seja, eles transformaram essa distância da Terra até o Sol, eles transformaram em uma unidade, para isso virar referência. Ah? Então, ó, 150 milhões de quilômetros é essa distância. Sabendo que a distância média da Terra a Saturno é de 1,4 bilhões de quilômetros, qual é a distância entre a Terra e Saturno utilizando a unidade astronômica? Dê essa resposta em notação científica. Notação científica foi assunto lá da primeira semana. Mas vamos com calma, ó, vou até fazer aqui para não embolar. 1,4 bilhões de quilômetros. Então, antes de qualquer coisa, vamos transformar isso aqui para a gente fazer essa continha, ó. 1,4 bilhões. 1,4 bilhões é 1,400 milhões. 1 bilhão e 400 milhões. Opa, tá faltando zero aqui, prof. Então, ó, 1 bilhão e 400 milhões. Essa vai ser a nossa ideia. Então, essa daqui é a distância da Terra até Saturno. Porém, ele não quer responder desse jeito. Isso aqui seria quilômetros. Ele não quer que a gente responda assim. Ele quer que a gente transforme em unidade astronômica. Olha o que significa isso, ó. 150 milhões de quilômetros equivalem a uma unidade. Aqui eu tenho mais que 150. A distância ficou maior. Que continha que a gente tem que fazer então, ó? Os 140 milhões dividido
1 bilhão 400 milhões, número grande, confundiu tudo aí, ó. 1 bilhão e 400 milhões, a gente vai ter que transformar pelos 150 milhões. Vou voltar aqui que eu me confundi com os nomes, você pode ter confundido também. Olha o que ele está falando para gente. A cada 150 milhões de quilômetros, a gente chama de uma unidade astronômica. Então, se eu tenho assim, ó, 150 milhões, uma. Se eu tenho 300, é 150 mais 150, 2 unidades. Se eu tenho 450, 3 unidades. E assim por diante. Ele quer saber aqui 1 bilhão e 400 milhões. Quantas unidades a gente vai ter? A ideia seria o seguinte, ó, a gente tem que dividir esse valor. Eu tenho que pegar o 1 bilhão e 400 milhões e dividir pelos 150 milhões, ó. 150 milhões, eu tenho que colocar 6 zeros. Essa vai ser a nossa ideia. Quando eu faço essa divisão, o que eu consigo fazer? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Um aqui, um aqui. Agora eu não posso cortar mais, não. Ah? O que sobrou para mim, ó? Sobrou 140 dividido por 15. 140 dividido por 15, eu fiz essa continha no calculador. Ela não dá exata, tá? Ela dá um valor aproximado, você pode colocar aí, ó, 9,3, que já está em notação científica, nem precisa fazer nada. Como ele pede para colocar, dê a sua resposta em notação científica, no meu PET eu escreveria assim, ó, 1,4 bilhões, e eu já colocava direto essa resposta, ó, equivale a 1,4 bilhões, olha quantos zeros são. 3, 6, seria 10 elevado a 9. Responde bonitinho aí no seu PET. Ah? 150 milhões. Cola aqui, mas já responde direitinho lá na hora do PET, ó. 150 milhões. 3, 6, 7, 8. Então, 1,5 vezes 10 elevado a 8. O que a gente fez? Dividiu o 1,4 vezes 10 elevado a 9, dividido por 1,5 vezes 10 elevado a 8. Dá para simplificar? 10 elevado a 9 com 10 elevado a 8, ó, sobra 1,4 vezes 10, dividido por 1,5. Então, essa é uma ideia importante aqui, tá? Não deixa de fazer certinho essa ideia, dividido pelo 1,5. Deixa eu só corrigir aqui. Não deixe de fazer certinho aí no PET, como ele pediu para notação científica, coloque em notação científica. A resposta dá aproximado e já está em notação científica. Coloque esse símbolozinho aqui, um tiozinho, que significa aproximadamente. Questão 8. Nanorobôs são máquinas que medem até esse número aí, ó, nem consigo ler isso. Se desejo escrever essas medidas em milímetros, usando a notação científica, como que fica? Olha que vai ser a ideia, ó, tá em metros. Para eu transformar para milímetro, escreve a reguinha, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Olha o que eu tô falando, ó, tá em metros e ele quer que a gente escreve em milímetros. Então, vai ser, ó, 1, 2, 3. Essa vai ser a ideia. Eu vou aumentar ali, tá? A minha vírgula, ó, vai deslocar para frente. Então, o que vai acontecer? A minha vírgula que está aqui, ela vai deslocar 1, 2, 3 casinhas para frente. Ela vai vir parar aqui. Esse monte de zero antes da vírgula não tem utilidade para a gente, não. Então, vai ficar 0,1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1. Essa vai ser a nossa ideia. Ah? Mas o que a gente tem que fazer? Isso aqui está em milímetros, já está essa notação, certinho. Porém, ele quer usando a notação científica. Se ele quer usando a notação científica, vamos transformar para notação científica. A minha vírgula vai ter que sair daqui e vir para cá. Ela vai deslocar, ó, 7 casas. Então, vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 7. Essa vai ser a minha notação científica. Tá? Vamos seguindo. Aqui qualquer milímetros. Eu só colocar a unidade certinho aqui, milímetros. Então, coloca no seu PET bonitinho.
Isso aqui, pessoal, ó, é seu rascunho. O que você vai entregar lá é essa parte aqui que está no PET mesmo. Tá? Questão 9. Alguns serviços de e-mail só transmitem arquivos até 50 megabytes. Supondo que você crie um arquivo com páginas completas, contendo 2.200 caracteres por página, quantas páginas no máximo esse arquivo pode ter? Dê a sua resposta em notação científica. Aqui eu até parei para ver, para estudar um pouquinho, para ver se eu não estava falando bobagem. O que que acontece, ó? 1 megabyte, vou colocar aqui para você, 1 megabyte tem aproximações, mas como o PET usou desse jeito, eu vou usar do jeitinho que o PET usou. Equivale a 1 milhão de caracteres. Ou seja, ó, em notação científica, é o 10 elevado a 6 caracteres. Essa vai ser a ideia. Tá? Ele está falando aqui pra gente, ó, que uma página completa tem 2.200 caracteres. Vamos fingir uns números fáceis aqui, ó, só para ficar fácil a conta. Vamos fingir que o arquivo pode ter 50 e cada página tem 2. Quantas páginas você vai gastar? Ó, 50 dividido por 2. A ideia que a gente vai fazer aqui é a ideia da divisão. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Olha qual que vai ser a nossa ideia. Eu tenho 5 megabytes, então vai ser 5 milhões. Professor, eu prefiro escrever o milhões com 6 zeros. Pode escrever, mas a sua resposta final tem que ser em notação científica. Dividido, ó, por 2,2 vezes 10 ao cubo. Vê se entendeu o que que eu fiz. Eu transformei o 2 vezes 2.200 em notação científica. Professora, eu sou obrigada a isso? Não. A resposta sim. A resposta ele pediu notação científica. Se você preferir fazer isso aqui, ó, 5 milhões, lá no seu rascunho, dividido por 2.200, pode fazer, não tem problema não. Ah, mas é interessante você tentar fazer pela notação científica para você treinar. A sua resposta final deve ser em notação científica. O que vai acontecer aqui agora? Ó, olha como é que a gente faz essa conta. Quem é potência com quem é potência e quem não é com quem não é. Então, a gente vai dividir 5 dividido por 2,2. Pode fazer na calculadora que dê um valor aproximado. 5 dividido por 2,2, vou colar aqui que eu já tinha feito, ó. Dá aproximadamente 2,27. O 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 3, a gente tem divisão de potências de mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. 6 menos 3, 3. Então, essa vai ser a notação científica. Essa é a quantidade de páginas que ele ia conseguir escrever aí. Eu, honestamente, não gosto dessa notação nesse sentido. Ah, eu não acho legal essa notação nesse sentido. Mas é importante a gente entender e respeitar o pedido aí do PET, que foi isso que eles pediram pra gente. Ah? Próxima questãozinha, questão 10. Você comprou um celular com 8 GB de memória e reservou 6 para armazenar suas fotos. Suponha que cada foto que você tirou gastou 275 KB de memória no celular. Um dia, seu celular envia um aviso dizendo que a memória está completamente cheia. Quantas fotos você tirou? Então, primeira coisa são algumas conversões. Observa, ó, que isso aqui é giga e isso aqui é kbyte. A gente não pode fazer essa conta desse jeitinho que está aqui. Então, você tem que transformar. Eu fui lá no PET buscar essa informação, depois dei até uma conferidinha na internet para ver se eu não estava falando bobagem. Ah, 1 giga, ó, 1 giga tem aproximadamente 10 elevado a 6 kbytes. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. O que que significa isso? Ó, que 6 gigas, na verdade, tem 6 milhões de kbytes. Ou seja, eu podia gastar 6 milhões. Cada foto gasta 275. Quantas fotos eu vou gastar ali? Essa vai ser a ideia. Tá? Novamente, ele pede a resposta em notação científica. Então, eu vou trabalhar em notação científica. Isso aqui é o 6 vezes 10 elevado a 6.
É essa continha que a gente vai fazer, ó. 6 vezes 10 elevado a 6, dividido por 275. Posso trabalhar com notação científica? Nesse caso aqui, eu acho que fica até mais fácil a gente fazer a continha mesmo e transformar no final, tá? Então, eu vou fazer isso, ó. 6 milhões dividido por 275. Vou fazer aqui na calculadora, ó. 6 milhões dividido por 275. Quando eu faço isso, dá esse número aqui. Dá um número, ó, dá uma dízima periódica. 22,1. Deixa eu achar aqui. 18,18, 18, 18. Espera aí que eu comi um. É 2, 18, 18 e dá dízima periódica, ó. Essa é a ideia. Então, por isso que a gente usa um valor aproximado. Pode pegar aqui e aproximar, ó. Aproximadamente 21.818. É foto pra caramba, hein? Então, muitas fotos aí que você encheu o seu celular. 21 mil fotos aproximadamente. Porém, ele quer isso aqui em notação científica. Vamos lembrar o que significa notação científica. Um número sem vírgula, a vírgula está aqui, ó. Eu quero voltar, essa vírgula tem que ficar aqui. Então, como é que fica isso em notação científica? 2,1818, pode até deixar aqui só, tem problema não, tá? Porém, com quantas casas? Ó, 10 elevado a 4. Muitas fotos, eu acho que faz mais sentido a gente falar quase 22 mil fotos do que falar 2,18 vezes 10 elevado a 4, mas foi o que o PET pediu aqui pra gente. Então, essa é a nossa resposta final. E a questão 11, para a gente finalizar essa semana, ele fala assim, ó, o mar territorial brasileiro compreende uma faixa de 12 milhas náuticas de largura. Sabendo que uma milha marítima equivale a 1.852 quilômetros, determine a largura do mar territorial brasileiro em metros. Dê a sua resposta em notação científica. Então, primeira coisa que ele está falando, ó, tem uma milha equivale a 1.852 quilômetros. É isso que ele está falando para gente. 1,852 quilômetros, né? Agora que eu vi a vírgula aqui. Então, 1,852 quilômetros. Então, a gente vai fazer 2 vezes 1, 12, vezes 1,852. E aí, a gente vai multiplicar esses resultados. Eu já tinha feito essas continhas, dá 22,224 quilômetros. Essa vai ser a ideia. Porém, ele quer que a gente representa isso em metros. Faz a formulinha lá de novo, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Nem precisa fazer o restante se não quiser. Vou fazer aqui só para a gente treinar. Mas nem tinha necessidade, ó. De quilômetros para metros. 1, 2, 3. Então, se eu quiser representar o mar territorial brasileiro, eu posso falar assim, 22 quilômetros. Ou eu posso representar em metros. O que é em metros? Ó, eu estou andando para frente. A minha vírgula vai andar 3 casinhas. Então, vai ser 22.224 metros. Porém, ele quer essa resposta em notação científica. O que significa dar a resposta em notação científica? Colocar uma vírgula aqui. É isso que significa, ó, ter apenas um número antes da vírgula. Quantas casas ficaram depois da vírgula? 4 casas. Então, em notação científica, ó, 2,2224 vezes 10 elevado a 4 metros. Essa é a resposta em notação científica. Com isso, a gente finaliza essa semana 2. Esse assunto às vezes é um pouco enjoadinho, um pouco confuso, não é de ser difícil, mas a gente tem que estar bem atento para não errar questõezinhas bobas aqui. É super importante você refazer esse PET com calma, com atenção, gravar aqui as transformações de medidas. Esse assunto que envolve transformação, as unidades de medidas e que envolve a notação científica, é um assunto, em geral, muito cobrado no Enem. E como eu disse no primeiro vídeo da semana 1, também é um assunto muito comum em provas de física e química. Então, é importante você aprender direitinho. Joia? Não deixe de curtir se você gostou, comenta aí se você entendeu direitinho.
Eu te desejo bons estudos, muito sucesso e até a próxima!